Oi, amores! Vamos continuar com o nosso assunto de história hoje, tá certo? É, Acompanhar a leitura comigo a partir da página 246. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as terras indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já habitavam o nosso território, certo? Já era povoado por ele o nosso território. Hoje, parte do território brasileiro pertence a eles, certo? Porém que algumas não são legalmente reconhecidas. Na nossa região, aí no livro de vocês, vai pedir para vocês encontrarem e circular se tem algumas terras na nossa região. No estado de Pernambuco, nós temos sim, tá? Vocês, aqui, a mais próxima nossa é a de Pesqueira. Vocês vão marcar e circular. A área que está em roxo é porque ainda está sendo estudada, tá? Se vai ser demarcada essa região. A que está com as bolinhas verdes, elas já foram demarcadas. E a que está laranjinha, elas estão em processo de homologação. Elas ainda vão ser decretadas por direito, certo? Através de leis e decretos. E a que está com a bolinha sem preenchimento, essas são áreas com escala pequena, ou seja, que tem em poucas quantidades. Até hoje, logo no começo, eles tentaram escravizar os indígenas, os portugueses. Porém, eles resistiram. Eles atacavam os portugueses e muitos, como eles conheciam bem o território em que eles viviam, eles fugiam. Foi quando aconteceu a questão de trazerem para cá os africanos e escravizaram eles, né? Os índios fugiram, eles não conseguiram escravizar os indígenas. Muitas lutas, hoje nós vemos muito, tem alguns ainda que eles não têm contato com o nosso modo de vida. Alguns deles já mudaram a forma de viver e já vivem em cidades. A nossa cultura, ela tem essa mistura. E muitos costumes nossos do dia a dia são provenientes deles, tá? Quem gosta de tapioca, por exemplo, a arte de fazer a farinha, de produzir a goma, era uma arte já dominada pelos indígenas, ok? Lá na página 248 tem uma atividade, vocês vão ler a reportagem e vão fazer essa atividade. E a gente continua na página 249. Quando começaram a colonizar o nosso país, após a retirada do pau-brasil, a primeira atividade a ser realizada foi a construção de engenhos, que era o plantio de cana-de-açúcar, que é usado na fabricação de açúcar, melaço, rapadura, de álcool, de cachaça, certo? Nessa época, que era o período de 1530, eles passaram a cultivar a cana-de-açúcar. E essa produção era enviada para a Europa, né? O Brasil ainda era colônia de Portugal, certo? E era um produto raro e que eles conseguiam bastante lucro com isso. O que é colônia? É quando um território ele é ocupado e administrado por outro país, tá? Nosso país foi colônia de Portugal, ou seja, o país recebia as ordens do rei de Portugal, certo? E nessa época era através da monocultura, ou seja, apenas um tipo de produto era cultivado aqui na nossa região, que nesse exemplo era a cana-de-açúcar, certo? A mão de obra que era utilizada era a mão de obra escrava, que foi quando eles começaram a trazer comprar, né, usar pessoas como fossem mercadorias. E hoje nós vemos tantos protestos aí por conta de lutas por igualdade, né, em relação a esse tipo de cultura, né, que foi trazida. Só que hoje nós sabemos que temos a responsabilidade de acabar com isso, porque nós somos seres humanos iguais como qualquer outro, independente da cor da pele. A cor da pele deles não tem nada a ver com classe social,
certo, pessoal? Eles trouxeram de lá muitos trabalhadores, fizeram deles escravos nos engenhos. Essas pessoas, elas viviam em condições desumanas, não tinham alimentação, viviam jogadas em senzalas e eram castigados diariamente, né? Várias atividades na colônia eram feitas por eles, mineração, também os serviços domésticos, no comércio, né? Porque o senhor, né, o dono do escravo, a gente não tem dono, nosso dono é outro, certo? Eles usavam a mão de obra como se fosse um bichinho. A gente compra um objeto, aquele objeto a gente comprou. Mesma coisa eles faziam com as pessoas. Eles enviavam o escravo para fazer o serviço e o que ele conseguia arrecadando era deles, tá? E muitos deles eles fugiam porque não aguentavam viver nessa situação e eles fugiam para os quilombos. Em algumas regiões, na parte de Palmares, a parte ali depois de Terra Vermelha, a gente consegue encontrar algumas comunidades quilombolas, certo? Esses quilombos eram formados com escravos que fugiam das fazendas. Eles não suportavam viver daquela maneira e eles acabavam fugindo. Esse regime de escravidão durou 300 anos, né? Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Tinha outras leis que foram decretadas antes dessa, porém, ainda hoje a gente vê muitas repressões em relação às pessoas por conta da cor de sua pele. E essas lutas, elas vêm sofrendo muitas resistências. O mundo inteiro, nós vimos agora um policial, um senhor que foi morto por um policial, simplesmente porque ele era negro. E nós vemos tantos outros casos. E não é um caso assim, todos os dias as pessoas sofrem isso, certo? Eles resistiam à escravidão de várias formas, como a construção do quilombo era uma delas, certo? O maior chefe dos quilombos foi Zumbi dos Palmares. Na página 252, vai mostrar um pouquinho dessas comunidades. Em 1888, foi assinada a lei, né? Que dava fim à escravidão no Brasil. Muitos descendentes continuaram vivendo nessas comunidades quilombolas, certo? Grande parte dessas comunidades ainda estão em processo de reconhecimento pelo governo federal. O reconhecimento dessas terras é de extrema importância, porque além da cultura, assegura também o sustento de muitas famílias que são afrodescendentes. Nós temos aí, grupo de samba de roda no quilombo, que esse quilombo aí é na região de Sergipe. A segunda imagem mostra uma região quilombola na Bahia. Lá na página 253 tem uma que é em São Paulo. E a última é uma no Rio de Janeiro, que tem crianças brincando e jogando capoeira. A atividade que vocês vão fazer tá lá na página 256, tem algumas reportagens, vocês vão ler e fazer essas atividades e enviar para mim de volta, certo? Não esqueçam, respeito é tudo, tá, pessoal? Beijo!